Então, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os fungos, tá? Então vai ser uma aula sobre características gerais dos fungos e a gente vai falar de algumas micoses humanas importantes, assim como um pouco sobre a farmacologia dos antifúngicos, tá? Então, assim, hoje a gente não pretende esgotar todo o conteúdo que diz respeito aos fungos na microbiologia, trata-se apenas de uma aula introdutória mostrando os aspectos principais dos fungos aí na saúde humana e também falando um pouco das características que os diferenciam dos outros seres, né? Sobretudo dos outros micro-organismos. Tá? Então, os fungos, né, são micro-organismos eucariotos. Tá? Então, eles contêm um núcleo definido, tá? E tem também a carioteca, assim como todas as organelas membranosas, né, como pode ser observado aqui nessa figura no canto inferior direito. Nessa figura vocês conseguem observar que a gente tem o núcleo delimitado, né, núcleo delimitado e algumas organelas membranosas, como o retículo endoplasmático rugoso, como as mitocôndrias, tá? Há também retículo endoplasmático liso e complexo de Golgi, tá? Dentro dessas células. Tá? Há vacúolos também e as demais organelas membranosas presentes em organismos eucariotos. Tá? Os fungos são heterotróficos, ou seja, eles não sintetizam os seus próprios alimentos, os seus próprios carboidratos a partir da luz, por exemplo. Isso não acontece nos fungos, eles são, portanto, heterotróficos. Né? Então, isso os diferencia bastante dos seres autotróficos pertencentes ao reino vegetal. Os fungos, eles também apresentam uma parede celular, né? Assim como as bactérias, né? E as células vegetais. Tá? As bactérias apresentam uma parede celular, em sua maioria, constituída de peptidoglicano. Já para os fungos, nós temos as paredes celulares constituídas de quitina e de beta-glucano. Tá? Então, são os componentes principais da parede celular dos fungos. Outra característica importante dos fungos, né, tanto a parede celular diferenciada, né, com beta-glucano e quitina, como também a membrana plasmática, faz com que a gente tenha possíveis alvos para os antifúngicos. Né? Então, essa parede celular rica em beta-glucano vai ser importante para o mecanismo de ação de alguns fármacos antifúngicos, assim como a presença do ergosterol, que é um esteroide, né, semelhante ao colesterol que está presente na membrana celular dos animais. Tá? Então, o ergosterol apresenta diferenças moleculares com relação ao colesterol e ele está presente aí na membrana celular, né, na membrana plasmática dos fungos. Tá? E isso vai ser importante para a gente conversar sobre os antifúngicos lá na frente. Tá? Então, gente, os fungos antigamente eram classificados dentro do reino plant, né, exatamente por semelhanças, né, de alguns cogumelos com os vegetais. Aqui a gente tem os 5 reinos, né, o reino animalia, o reino plant, o reino protista, né, os seres do reino protista aqui, o reino fungi e aqui os procariotos. Tá? Então, os fungos possuem um reino, uma parte, né? Eles não são classificados nem como animais, nem como protistas, nem como animais. Né? São seres que, como eu já falei, são heterotróficos e é isso que os diferencia do reino das bactérias, de forma geral, né? E também dos animais. Né? Algumas bactérias, de fato, são heterotróficas, né? Mas existem bactérias autotróficas também. Mas com relação a não pertencer ao reino plant, é exatamente por essa heterotrofia, né? Então, isso os distancia do reino plant e eles também não têm reservas na forma de amido, como a gente encontra no reino plant, e isso também os diferencia dos
dos seres do reino plant. Tá? Então o reino fungi, gente, já com essas características, né, de serem heterotróficos, né, possuírem essa parede celular de quitina, também a presença do ergosterol em sua membrana celular, né, são características que agrupam os fungos dentro desse reino fungi. Tá? Então o reino fungi a gente pode dividir, né, ou classificar os seres dentro desse reino como bolores, leveduras e cogumelos. Tá? Os cogumelos, né, bem conhecidos de vocês, né, quando vão fazer aquele estrogonofe, usam o champignon, que é um tipo de cogumelo. O pessoal aí que é afeito à comida japonesa, temos shimeji, shiitake, que são cogumelos, né, do reino, são do reino fungi, são cogumelos comestíveis. Tá? Existem também os bolores, né, muito comum em frutas, né, a fruta está embolorada ou embolorou, né, na verdade criou bolor, né, então são termos que tentam aproximar esse tipo de fungo, né, esses nomes, essa característica da proliferação de fungos na forma de bolor. Né, então a gente tem muito isso em frutas, em roupas de couro, né, quando colocados em ambiente quente e úmido. E as leveduras, né, são seres microscópicos, né, gente, que estão relacionadas, né, são seres unicelulares, né, em diferença aí dos bolores e dos cogumelos, são seres unicelulares, né, e no nosso dia a dia está muito presente, né, aí eu dei um exemplo bom das leveduras, né, da levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae, né, a levedura responsável pela fermentação que dá origem à cerveja, pela fermentação que dá origem ao pão, né, e demais outros subprodutos da Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae também é um probiótico, né, que pode ser aí administrado por via oral, né, que a gente vai conversar sobre probióticos em outra aula, tá? Então vamos entrar um pouquinho mais nos fungos, né, e também discutir algo sobre as doenças causadas por eles. Então, existem algumas doenças, né, na verdade muitas doenças ou classificações de doenças causadas pelos fungos. A gente tem aqui os micetismos, as alergias, as intoxicações alimentares, as micoses superficiais cutâneas, micoses subcutâneas, micoses sistêmicas e micoses oportunistas. Então, micose, né, a primeira vez que esse termo aparece na nossa aula, micose é qualquer doença causada por fungo. Tá? Então, quando você escutar que uma pessoa está com uma micose, certamente o agente etiológico é um fungo. Tá? Então, como vocês estão vendo, existem vários tipos de micose quanto à localização. Né? Então, aqui também são doenças causadas por fungos, mas são doenças causadas sobretudo aí pelos subprodutos dos fungos e não diretamente pela multiplicação desses fungos no interior dos organismos. Tá? Aqui eu tenho os cogumelos, né? Então esse cogumelo aqui, só lembrar lá do Super Mario, né? É um cogumelo venenoso, né? E vai ser responsável por algumas dessas doenças relacionadas aí ao consumo de fungos. Temos aqui em cima, né, no milho, a multiplicação de fungos, né, nesse milho, e a produção de algumas substâncias que a gente vai já ver. Tá? Então, ao consumo, né, desses fungos pode causar problema no sentido da produção de toxinas, né, oriundas do metabolismo fúngico ao degradar os alimentos, por exemplo, aqui no milho, e alguns cogumelos, como metabólitos secundários, são produzidas algumas substâncias capazes de causar problemas se ingeridos. Tá? Vamos estudar um pouquinho mais disso agora. Aqui o nosso conhecido amendoim, né? Isso aqui, acreditem, não é sal, tá? Então esses pontinhos brancos que vocês estão vendo aí não é sal, e sim um reflexo da multiplicação dos fungos.
tá? De alguns fungos que estão aqui utilizando esse amendoim como alimentos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os dois primeiras doenças causadas por fungos, que são os micetismos e as intoxicações. Então, dá-se o nome de micetismo, né, de uma doença causada pela ingestão de substâncias psicotrópicas presentes nos fungos, tá? O mais conhecido composto, né, presente na Amantia muscaria, que é aquele cogumelo vermelho que eu mostrei no slide anterior, né, aqui a psilocibina está presente em muitos desses cogumelos, tá? É um componente alucinógeno, né, e é um alcaloide, né? Você pode ver que é um alcaloide verdadeiro, né? Lembrando aí das aulas que vocês ainda vão ter com o professor James, é um alcaloide verdadeiro porque ele é derivado de uma estrutura de aminoácido, né? Aqui eu estou circulando, né? Derivado do aminoácido triptofano, tá? Então ele é um alcaloide verdadeiro, né? Tem um anel heterocíclico com nitrogênio e advém aí de um aminoácido aromático, né? Então é, portanto, um alcaloide verdadeiro, tem atividade sobre o sistema nervoso central e é conhecido como alucinógeno. Aqui, para quem gosta de viajar, né, acho que todos gostam, né? Aqui eu tenho uma foto da cidade de Amsterdã, na Holanda, onde é comum vocês encontrarem na venda livre, né, cogumelos alucinógenos, né? Então, essa substância está presente nesses cogumelos, tá? Embora a gente se refira muitas vezes como cogumelos alucinógenos, vale aquela mesma máxima, né? Existe uma diferença quando a gente fala de substâncias químicas, que é entre a dose, né? Então, exatamente a dose pode diferenciar entre ter o efeito alucinógeno e levar à morte, né? Então existem muitos cogumelos venenosos, tá? Que dependendo do consumo, da quantidade consumida, pode levar à morte, tá? Então esses cogumelos não são muito comuns aqui, principalmente no Nordeste. São cogumelos que gostam de temperaturas mais baixas, né? São muito comuns na Europa. E também são muito apreciados por lá, os comestíveis, né? Não os venenosos. Tá? Então, essa doença, né, essa doença caracterizada pela ingestão de cogumelos venenosos, dá-se o nome de micetismos. Tá? Então, é um termo técnico para a ingestão desse tipo de cogumelo. E uma das principais substâncias, como eu mostrei para vocês, é esse alcaloide, né, chamado de psilocibina. Tá? Então, o nome do cogumelo, né, gente, é Amantia muscaria, né? Então, muitos muscarínicos que vocês já estudaram com o professor Rangel, eles foram, né, ou eles são encontrados nesses cogumelos, tá? Então, tem bastante relação aí com a nossa profissão. Então, existem também, gente, as intoxicações, né, alimentares. Então, o que é uma intoxicação alimentar? É quando você ingere, né, um determinado alimento onde há presença de toxinas. Então, é a ingestão de alimento com toxinas pré-formadas. Tá? Isso é uma intoxicação alimentar. Uma infecção alimentar é quando você ingere alimento onde há presença de micro-organismos e esses micro-organismos vão se multiplicar no seu corpo e causar doença. Tá? Quando essas toxinas, né, no caso das intoxicações alimentares, né, esquecendo por enquanto as infecções alimentares, né, vocês acabaram de estudar aí, por exemplo, às vezes a gente acaba ingerindo uma carne mal cozida, sobretudo ali na Argentina, né, uma boa picanha argentina, né? E aí você tem o desenvolvimento de uma disenteria causada por EHEC, né? Escherichia coli enterohemorrágica. Isso é uma infecção alimentar. Aqui nós estamos falando de intoxicação alimentar. Toxinas pré-formadas são ingeridas. Aí quando essas toxinas ingeridas são de micro-organismos, né? São produto do metabolismo microbiano,
vocês podem chamar essas doenças de toxinfecções alimentares. Tá? Então, quando essas toxinas são produzidas por micro-organismos, você pode empregar o termo toxinfecção alimentar. Porque uma intoxicação pode ser por chumbo, por exemplo. Né? Você comeu um alimento rico em chumbo, venenoso, né? Assim, envenenou muita gente por chumbo na Idade Média. Você, por exemplo, comer um alimento contaminado por chumbinho, né? Que não tem nada a ver com chumbo, né? Por carbamato, né? Então você também teria uma intoxicação, mas quando se trata de subprodutos microbianos, você pode usar o termo toxinfecção alimentar. Assim como a gente tem, acabei de falar da EHEC, né, Escherichia coli enterohemorrágica, mas também, por exemplo, existe a ETEC, Escherichia coli enterotoxicogênica, né, que é a causadora daquela famosa diarreia do viajante. Tá? Então ali eu tenho uma toxinfecção alimentar. Aqui nos fungos, eu também vou ter uma toxinfecção alimentar. Tá? Por quê? Porque alguns fungos, sobretudo dos gêneros Aspergillus e Penicillium, mas sobretudo o gênero Aspergillus, né? A gente tem o Aspergillus flavus, que está aqui representado nessa figura, né? Existem outros gêneros, outras espécies dos gêneros Aspergillus, como Aspergillus niger, Aspergillus terri e outros que também são capazes de metabolizar substratos, né, e produzir substâncias chamadas genericamente de aflatoxinas. Né? Aqui embaixo, curiosamente, eu coloco exatamente alguns amendoins, né, em uma placa de cultura. E se vocês observarem, ao redor dos amendoins tem uma multiplicação que é típica de fungo. Né? Esse crescimento bastante profuso, né? A partir das zonas de inoculação para as regiões periféricas da placa, com esse aspecto mais ou menos de algodão, né? Que vocês podem observar aqui ao redor desses grãos de amendoim. Então o que é que isso mostra? Que esses amendoins estavam contaminados, né, por fungos. Né? Então quando os fungos acabam metabolizando os componentes dos cereais, né? Pode ser milho, como eu mostrei no slide anterior, pode ser arroz, pode ser amendoim, que é muito comum aqui na nossa região. Eles produzem substâncias chamadas de aflatoxinas. Nós temos aqui dois exemplos de aflatoxinas, vocês verem que a estrutura básica é bastante semelhante, né, das duas. E aí a gente vai ver que nós temos essas duas substâncias, né, as aflatoxinas de modo geral, não só essas, mas todas as aflatoxinas têm propriedades de serem tóxicas, principalmente ao sistema nervoso central, causam danos hepáticos, né, devido à dificuldade de degradação. Então, o acúmulo dessas substâncias no organismo é muito prejudicial, sobretudo aí por essas lesões hepáticas, renais e alguns danos sobre o sistema nervoso central. Tá? Então é um outro tipo de doenças causadas por fungos, são as toxinfecções alimentares, que podem ser causadas aí pela ingestão de toxinas que são formadas a partir do metabolismo secundário fúngico. Tá? Então essas substâncias são chamadas de aflatoxinas e eu coloquei aí para vocês exemplos delas. Tá? Então vamos seguir falando um pouquinho sobre alergias. Né? Então é muito comum, né, quando a gente tem um quarto fechado por muito tempo, né, e esse quarto normalmente é úmido, em banheiros fechados, né, que tem uma umidade mais elevada e eventualmente calor, a gente começa a espirrar. Né? Então esse espirro, né, esse reflexo que a gente tem de colocar algo que está nos prejudicando para fora, né, são as chamadas alergias, né, ou mais academicamente são hipersensibilidades, ou seja, é uma resposta do organismo àquele agente estranho. Né? Normalmente essas alergias, essas hipersensibilidades, são dirigidas aos subprodutos fúngicos, né, como fragmentos de sua parede celular, como esporos do fungo, então demais proteínas que encontram-se também aí na superfície dos fungos. Tá?
Em geral, gente, essas hipersensibilidades são do tipo 1, que a gente chama que é de fato, ou que a gente costuma chamar de alergia, e a hipersensibilidade do tipo 4, que é a hipersensibilidade tardia, mediada por células. Essa hipersensibilidade do tipo 4 tem menos importância do que a 1, né, como o próprio nome sugere, uma hipersensibilidade tardia, que não é a maioria das que ocorrem com relação ao contato com subprodutos fúngicos. Né? Para quem não lembra, lá do primeiro ciclo, né, hipersensibilidade do tipo 1 é aquela em que a gente tem, que é mediada por IgE. Ou seja, aqui no início da figura, no canto superior esquerdo da figura, a gente tem um contato com o alérgeno, né? Aqui uma célula B e aqui uma célula TH2. Essa célula TH2 aí fazendo o reconhecimento da célula B e ativando essa célula B, sobretudo com a liberação de interleucina 4. Aí, nesse primeiro contato, eu vou ter aí a formação de célula de memória e vou ter também a transformação de células B em células produtoras de imunoglobulina E, ou IgE. Tá? Essas células produtoras de IgE vão produzir IgE específica para esse alérgeno. Esses anticorpos IgE, eles vão se ligar a mastócitos, né? Principalmente. E aí esses mastócitos, ao reconhecerem o alérgeno, ao reconhecerem o esporo de fungo, ao reconhecerem proteínas de fungo, vão liberar, né, aminas vasoativas, e essas aminas vasoativas vão ser responsáveis por todos os sintomas relacionados à alergia, né, principalmente histamina, né? Por isso que a gente, quando tem esse tipo de patologia, a gente costuma tomar antihistamínicos, né? Então, essa liberação de histamina tem várias consequências, né? Como principalmente os sinais aí cardinais da inflamação, aumento da permeabilidade vascular, às vezes vermelhidão, dor, né, aumento da secreção de muco, né, no caso das vias aéreas superiores. E aí a gente tem aí a famosa hipersensibilidade do tipo 1, né, uma das alergias, né, mais comuns. Vocês vão estudar lá no finalzinho do curso de vocês, lá no módulo que chama de drama, né, doenças relacionadas à agressão ao meio ambiente. Né, acho que vocês estudam por lá a famosa síndrome dos edifícios doentes. Né? Então, esses edifícios, né, como repartições públicas, grandes empresas, são normalmente refrigerados, e o tratamento o próprio beneficiamento desse ar, beneficiamento no sentido de tratar a temperatura, né, colocar a temperatura mais amena, né, com o uso de ar-condicionados, fazem com que a gente tenha uma pouca troca de ar, e isso pode favorecer aí o acúmulo de fungos e também a proliferação desses fungos no próprio sistema de ar-condicionado. Tá? E aí a gente tem essa carga fúngica sendo distribuída aí para as pessoas que trabalham ou que frequentam esses lugares, e elas costumam desenvolver alergias, né, exatamente aí ao subproduto desses fungos. Tá? Vocês vão estudar isso com maior detalhe, né, lá no final do curso de vocês. Tá? Então, falamos um pouquinho aí de algumas doenças fúngicas, e agora a gente vai entrar nas doenças causadas principalmente pelos fungos em si. Né? Então, vamos iniciar pelas chamadas micoses superficiais e cutâneas. As micoses superficiais, gente, elas estão mais ligadas à pele e aos anexos, né? Cabelos, unhas e a própria pele de maneira superficial em si. Nesse tipo de patologia, gente, a gente tem pouco envolvimento imunológico, né? Então, assim, a resposta imunológica desenvolvida é muito discreta, tá? E aí a gente não tem aí sintomas mais, digamos assim, graves, frutos da resposta imunológica, como, por exemplo, a dor, a inflamação local. Isso não se observa normalmente nessas chamadas micoses superficiais. Os danos, né, as doenças parecem ser autolimitadas, né, e os danos normalmente são só estéticos, né, não há comprometimento das funções biológicas
a partir dessas doenças, tá? Primeira que eu quero falar para vocês é a chamada pitiríase versicolor, né? Então, gente, isso aqui tá em itálico, tá? Mas não é o nome, né? A gente vai ter uma coisa um pouco diferente aqui das bactérias. Pitiríase versicolor não é o nome do patógeno, é o nome de uma doença, né? Então, assim, ela pode ser, às vezes, né? Nas doenças fúngicas, a gente tem o nome da doença que pode ser causada por vários patógenos. Acontece isso também em bacteriologia, né? Por exemplo, pneumonia, né? Não obrigatoriamente é por Streptococcus pneumoniae, pode ser outra bactéria, né? Klebsiella pneumoniae também causa pneumonia. Então, assim, aqui a gente vai ter muito isso, né? Algumas doenças têm esse nome, às vezes parece com o nome científico, né? Tem um pouco de latim, né? Piedra negra, piedra branca, mas pitiríase versicolor, mas não é na verdade um nome científico, tá? É o nome da doença, às vezes aparece em itálico por ter termos latinos, mas assim, não existe regra, né? Não é regra de nomenclatura de micro-organismo, tá? Então a pitiríase versicolor, né, é conhecida de vocês como pano branco ou pano preto, né? Pode variar a coloração. Tá? Então a gente tem regiões, né, normalmente coça um pouco, a gente tem regiões de descoloração ou de pigmentação no local, né? E normalmente a gente tem normalmente se cura sozinho, né? Mas existe tratamento para abreviar esse tempo em que a gente está com a doença. Tá? Tem a pitiríase versicolor, temos também a piedra negra, né? Uma patologia que acomete principalmente os cabelos, né? Isso aqui é um folículo piloso, ou cabelo, né? Mostrando aqui a multiplicação dos fungos, que tem um aumento, né, gente? Deve estar aumentado aí pelo menos aí umas 200 vezes, umas 100, 200 vezes, mostrando aí a multiplicação dos fungos num cabelo, por exemplo. Essa é a piedra negra, nós temos também a piedra branca. Piedra branca parece um pouco, né, e às vezes é até confundida com lêndia, né, gente, que são os ovos, né, do Pediculus captis, ou piolho, né? Então, às vezes a piedra branca pode ser confundida com a lêndia, né, com a lêndia que é os ovos do piolho, só porque parece, né? Mas um olhar mais cuidadoso vai observar que trata-se de outra doença, tá? Então são duas doenças causadas por fungos, né? A piedra negra, a piedra branca e pitiríase versicolor. E a gente vai estudar um pouquinho sobre ela. Então, assim, são danos que não ameaçam a vida, né? A maioria das vezes são estéticos, como eu falei. Muitas vezes são autolimitantes, né? Mas existe tratamento para essas doenças também, tá? Então, a pitiríase versicolor, né, é causada por um fungo, né, na verdade por um grupo de fungos do gênero Malassezia. Agora sim é um gênero, né? Malassezia, onde a principal envolvida é a Malassezia fulvor, né, que está aqui representada na forma de pequenas hifas, né, que são características do crescimento em bolor, e algumas células de levedura. Trata-se, portanto, de um fungo dimórfico, de dois e morfo de forma. Então vocês vão ver que alguns fungos, sobretudo os patogênicos, eles podem se apresentar tanto na forma de hifas, né, que são essas estruturas tubulares aqui, onde representadas por esses círculos, né, ou por essas formas geométricas em branco, né, mostrando esses tubos que podem ser divididos ou não. Quando são divididos, eles são chamados de hifas septadas, e quando eles não são divididos, né, somente esse tubo com vários núcleos, né, eles são chamados de hifas cenocíticas, tá? Então, quando tem divisões, são chamados de septadas, divisões ou septos, e cenocíticos, né, quando não há nenhuma divisão aí entre esses tubos, tá bom? Então os fungos eles podem ser leveduras, como a gente viu lá naqueles slides iniciais, como eles podem também se organizar na forma hifal, ou seja, na forma de hifa,
né? Ou na forma IFAL, na forma de IFA, que são essas estruturas tubulares que eu já apresentei para vocês, ou na forma de leveduras, que são unicelulares, como vocês podem ver aqui. Tá? Então a Malacésia fulfur, né, é uma das principais causas aí da pitiríase versicolor. Né? Então esse versicolor exatamente porque não é normalmente branco, né? Chamado de pano branco, pano preto, ou dependendo da cor que ele versicolor, né? Que varia a cor. Né? Então vamos ver um pouquinho. Então o pano branco, né, gente? Normalmente essa Malacésia ela é uma habitante normal da microbiota, tá? Da microbiota da pele. Né? Então, desequilíbrios na microbiota da pele faz com que a gente tenha aí a proliferação exagerada desse fungo e aí a causa, né, da doença em si. Tá? Então, normalmente se dá quando você se expõe muito ao sol, né, tá de férias, não come, passa o dia na piscina, né, a piscina tem cloro, e aí acaba de alguma forma perturbando o equilíbrio da microbiota, né? Por isso se costuma associar a presença do pano branco ou a ocorrência dessa doença relacionada aí ao uso de piscinas, ao uso de sol excessivo, né? Então, na verdade, trata-se de um desequilíbrio da microbiota normal, existem muitas doenças de fato relacionadas a esse desequilíbrio da microbiota. A piedra negra, né, que é aquela doencinha lá que eu mostrei, um folículo piloso, né, normalmente é causada pelo fungo chamado de piedra orte. Aí sim, trata-se de um nome científico, por isso está grafado em itálico, como vocês podem ver, né, aqui no slide, tá bom? Acho que eu tenho uma foto dela aqui, né? Então, ó, temos a organização aqui, em sua maioria, né, desse fungo, mostrando aqui vários micro-organismos desse, a visualização microscópica, tá, gente? Aqui a gente tem a visualização provavelmente com corante que a gente chama de azul de algodão ou azul de lactofenol, que é um corante utilizado para visualização de fungos. Tem outros corantes, né, mas aí só para dar um exemplo, a gente tem aqui a piedra orte, que é o fungo causador aí da piedra negra, né, comum aí na superfície da pele. E tem também a piedra branca, né, aqui com estrutura mais leveduriforme, né, mostrando os seres individuais, né, diferente dessa formação aqui de IFA que a gente vê na Malacésia. A gente tem aqui a organização mesmo em leveduras. Tá? Aqui a gente tem a piedra branca é causada por fungos do gênero Trichosporum, né? Por isso que eu coloco aqui Trichosporum sp. Né? Quando eu coloco sp, quer dizer que eu não sei a espécie. Observe que o gênero Trichosporum está grafado em itálico e o sp fica em caixa normal, tá? Porque ele simplesmente quer dizer que trata-se de um organismo, uma espécie do gênero Trichosporum. Eu não sei qual é a espécie, então eu coloco, assim como eu fiz aqui em Malacésia, eu acabei grafando com o USP. Tá? Então, a gente falando um pouco das micoses superficiais, né, uma micose bem conhecida chamada onicomicose. Tá? O que seria a onicomicose? Onicomicose, gente, é uma doença, onicos quer dizer unha, né? Então seria uma doença de unhas. Né? Então, normalmente, essa onicomicose obrigatoriamente, né, ela acomete as unhas. Né? Então, isso é uma doença muito comum. Tá? Normalmente ocorre nos pés, né, nas unhas dos pés, pode ocorrer na unha das mãos, sem problemas, né, mas é muito mais comum nos pés, sobretudo normalmente a gente ter mais cuidado com as mãos. Né. Os pés também tem tudo que fungo gosta, que é calor e umidade. Né. Você passa o dia trabalhando de sapato, né. Então ali você transpira, fica mais quente do que o seu corpo, então tudo isso favorece a multiplicação dos fungos. E normalmente a gente corta mais as unhas das mãos, está sempre olhando a unha da mão e o pé é sempre relegado ao desprezo. Né? Então é mais comum que a gente acabe observando esses fungos
nas unhas dos pés e não das mãos. Tá? São fungos dermatófitos, né? Então fungos dermatófitos são fungos que têm afinidade à pele, né? A derme de pele e seus anexos, como por exemplo as unhas. Né? Então há esses fungos que causam micoses superficiais e cutâneas, a gente chama de dermatófitos. Tá? Podem ser leveduras ou fungos filamentosos, né, que é como a gente chama os fungos que formam hifas, né, e ela pode ser classificada, né, de acordo com a localização na unha. Né. Distal é quando ela acomete principalmente o final da unha, né, a parte mais antiga da unha. Proximal a gente tem aqui no início da formação da unha, e superficial parece uma mentira, né? Parece uma, não tem aquelas mentiras, né, das unhas. Parece uma mentira, né? Mas na realidade é uma proliferação fúngica, né? Eu disse só parece, eu disse não é. Então fica esse esbranquiçado apenas na superfície da unha. Tá? Então, quanto à localização, ela pode ser distal no final da unha, proximal aqui no início, né, da unha, podendo comprometer mais fácil aqui você perder, né, a unha, e a superficial, que é essa que acomete apenas a superfície da unha. Tá? Então, o contágio, né? Às vezes pode ser mais o contato com a terra, né? O contato com outros locais em que haja a presença dos fungos capazes de causar essa doença, mas eu destaco aqui, né, principalmente para as manicures, né? Então, assim, é importante esterilizar de fato, né, o aparato, né, alicates, pinças, né, aqueles pauzinhos que vocês utilizam aí para fazer as unhas, né? Eu digo vocês porque eu não sei fazer as unhas, então eles podem carrear, sobretudo nos salões, carrear esses fungos e fazer a transmissão dentro dos salões. Portanto, exijam, né, que seu material seja esterilizado de fato. Né? Então, em salões é muito comum apenas um forninho que esquenta, a gente aquilo ali não esteriliza. Tá? E de fato, né, se não me falha a memória, aquilo está proibido. Né? Os salões devem ter locais em que de fato se esterilizem ou se esterilizem os materiais. Né? Esterilizar significa destruir todas as formas de vida, e há muito tempo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não aceita a utilização de calor seco, que é o caso dos fornos, como agente esterilizante. Tá? Então, estufas e fornos foram tirados, né, dos procedimentos ou dos equipamentos utilizados para a esterilização. Tá? Hoje a gente deve usar as autoclaves, né, que são, vocês já viram, equipamentos capazes de utilizar o calor úmido, que é muito mais eficiente, aí na destruição dos micro-organismos. Tá? O tratamento, gente, das onicomicoses é muito demorado. Né? Normalmente se trata de 6 meses ou um pouco mais. São muito comuns os esmaltes, né? Aí um exemplo de amorofilina, que é um antifúngico, que você utiliza na forma de esmalte. Né? A vantagem disso é que o esmalte fixa mais e ajuda aí na penetração do fármaco para a destruição dos fungos. Tá? Esses tratamentos são longos, algumas vezes somente o tratamento oral, somente o tratamento tópico, que é o caso, né, do esmalte, não resolve, né, dependendo aí do comprometimento da unha. E aí existe o tratamento oral, medicamentoso. Né? Normalmente se usa terbinafrina, né, via oral, e esse medicamento é usado por bastante tempo. Tá? Então, assim, fungo doenças causadas por fungos em geral, você precisa de mais tempo para combatê-las do que as doenças causadas por bactérias. Tá? Então vamos estudar mais um pouquinho com relação às micoses superficiais e cutâneas, e vamos entrar um pouquinho agora nas micoses cutâneas, né? São micoses mais profundas, né? No sentido de não envolver somente a superfície da pele ou seus anexos, como cabelos e unhas, e há um comprometimento um pouco mais profundo aí da pele nas cutâneas. Né? E também a gente vai ver que
a gente observa aí um pouco mais de reações imunológicas, como mais coceira, né, às vezes vermelhidão, inchaço, né, e infecções secundárias, né, que são infecções secundárias, são infecções causadas por outras infecções, né? E vários exemplos de infecções secundárias, por exemplo, pessoas com HIV normalmente morrem por infecções secundárias, ou seja, infecções que só existiram porque o HIV chegou lá e depletou o sistema imunológico. Outro exemplo, hoje não é tão comum, né, graças, né, às medidas sanitárias, a catapora, por exemplo. Né? Então, na catapora, a gente chama uma doença de etiologia viral, a gente tem informações de erupções cutâneas e, frequentemente, essas erupções cutâneas tornavam-se infeccionadas por bactérias da própria microbiota. Né? Isso são infecções secundárias. Em unidades de queimados, por exemplo, você tem a própria queimadura, ela destrói a barreira primária e bactérias do ambiente ou da própria microbiota podem causar doença. Isso a gente chama de infecção secundária. Então, esses fungos, além de ter a sua própria patogenia, eles também podem causar infecções secundárias, exatamente pelo prurido, coceira, né, que é desenvolvido a partir da reação imunológica a eles. Então, assim, nesse ponto a gente tem um pouco mais aí da resposta imunológica e a gente observa que isso causa algum dano no sentido de destruir um pouco da barreira da pele e acabar causando também infecções secundárias. Então a gente costuma, aqui de novo, né, Tinea captis, Tinea corporis, Tinea pedis e Tinea cruris, não são nomes científicos, são nomes de doenças, tá? Que são causadas por fungos, né, mas podem ser causadas por fungos diferentes. Tá? O que vai dizer o nome da patologia aqui, né? Como eu falei, não são nomes científicos, é o nome da patologia, é exatamente a localização. Então, Tinea corporis, tá? No corpo, né? Em várias partes do corpo, no braço, na perna, né? Então, assim, alguns de vocês já devem ter tido, isso aqui é a nossa popular impingem, né? E que o pessoal costuma passar uma caneta, né, aqui, dizendo que se você passar a caneta aqui, a impinge não cresce mais, não tem nada a ver, tá, gente? Não façam isso. Tá? Então, normalmente coça bastante, né? O que eu falei, lembra que eu passei 2 horas falando de infecção secundária. As infecções secundárias normalmente ocorrem aqui nos limites, né, de onde a micose está se espalhando. Isso coça bastante, aí vai fazendo lesões na pele e micro-organismos podem multiplicar-se nessas lesões. Tá? Então, no corpo a gente tem a Tinea corporis. Na cabeça a gente pode ter a Tinea captis. Observe que aqui não é piedra, né? Piedra é nos cabelos, aqui a gente tem realmente na cabeça e muitas vezes a gente perde aí os pelos, né? Então nesses locais não cresce mais pelos, né? Acaba matando o folículo piloso e a gente não tem mais o crescimento de cabelo. Então, Tinea corporis no corpo, Tinea captis na cabeça. A gente tem aqui a Tinea pedis, né, no pé. Então, a gente tem aqui a popular frieira, né, muito comum aqui entre os dedos, né, simplesmente por entre os dedos ser um local extremamente quente e úmido, que é tudo que o fungo gosta na vida. E aí a gente tem a nossa popular frieira. Tá? E por último, na virilha, a gente tem a Tinea cruris, né? Que pode ser observada aqui na virilha, mostrando tem um intenso prurido também, tá, gente? Tudo que está mais vermelho aqui na virilha é exatamente a lesão causada por essa micose. Tá? Isso coça bastante, tem um tratamento demorado, né, mais de um mês, aí com certeza tratando essa doença, e o local é um local quente, úmido, do jeito que o fungo gosta. Então, as tíneas, de modo geral, normalmente são classificadas de acordo com a parte do corpo envolvida, né, e a gente tem aí vários patógenos, vários fungos relacionados a essas doenças, tá bom? Então, não são nomes científicos, são apenas a localização desses patógenos. Acho que eu tenho um slide aqui mostrando as tíneas. Então,
eu mostro aqui o Trichophyton rubrum, né, que forma essas estruturas. Aqui também um local, uma lâmina corada com azul de algodão ou azul de lactofenol, mostrando essas estruturas aqui que são típicas desse gênero fúngico, que é o gênero Trichophyton, né? Tem as setinhas mostrando aqui esses prolongamentos, né, formados pela multiplicação desses fungos, né? E aí a gente tem os principais gêneros envolvidos, né, nas tinhas, né, que são o gênero Trichophyton, que está mostrado aqui, uma espécie bastante prevalente, que é o Trichophyton rubrum, Microsporum, né, aqui mostrando os conídeos típicos de Microsporum, tá? Microsporum gypseum, aqui tanto no microscópio, corado com azul de algodão, como aqui também em meio de cultura, né? Então é possível identificar esses fungos muito olhando aí o seu aspecto no meio de cultura. Se observa as características gerais da colônia, né? Normalmente demora 2 semanas para ficar bonito desse jeito, né? Esse aspecto cotonoso, né? Esse aspecto de algodão, o pulverulento, que é como se tivesse pulverizado, né? Jogado assim uma maisena, por exemplo, assim nas extremidades, né? E você pode observar tanto a superfície da colônia quanto o verso da colônia, né? Você inverte a placa e observa como é que é o fungo, do outro lado, tá? Então aqui também mostrando Microsporum gypseum também, que pode causar a tínia. Eu tenho outro aqui também, ó, Epidermophyton flocosus, né? Também tem, você vê que são estruturas diferentes, né? Mas guardam uma certa semelhança entre si, tá? Normalmente, gente, o diagnóstico, né, envolve ou o cultivo ou o exame direto das lesões do local, né? Normalmente se raspa o local, né? Se usa o que a gente chama de potassa, né, ou hidróxido de potássio, né, mais ou menos entre 10% e 20%, para dar além de dar uma clarificada, ele dá como ele tornasse mais fluida a amostra, né? E aí você depois pinga o azul de algodão, outro corante utilizado em micologia, e aí você faz a observação desses micro-organismos ao microscópio. Tá? Então, a partir dessa observação ou do cultivo, o cultivo normalmente é mais problemático pela demora, né? E também às vezes você acaba cultivando micro-organismos sapróbios que estão lá que são da própria microbiota, né? Ou que são do ar e acabam atrapalhando, né? Então, normalmente para o cultivo de fungos se utiliza um meio chamado de saborô, né? Acrescentando destrose, né, glicose, né, saborou destrose. Tem também o agar batata destrose. Então são fungos ou agar micosel também, são meios em que a gente pode fazer o cultivo desses fungos chamados de dermatófitos, tá? Então, e aí você tem a observação dessas colônias fúngicas, e a partir da observação dessas colônias você pode inferir acerca da espécie microbiana que está envolvida naquela doença. Então, se for observar o microscópio, primeiro a gente acaba solubilizando esse material raspado do local da lesão com potássio, né, com hidróxido de potássio a 10 a 20%. Depois dessa fluidificação, você utiliza corante como azul de lactofenol, observa e vai observar as estruturas fúngicas. Então, fungo, gente, é muito mais artesanal, né? Muito mais complicado do que bactérias. Normalmente você tem atlas fúngicos e aí você, a partir daquela observação, microscópio das próprias colônias também, então você tem a micromorfologia, que vai ser ao microscópio, você vai observar como está organizado aquele fungo, se é um fungo filamentoso, ou seja, se ele se encontra em tubos, se é um fungo leveduriforme, como são essas leveduras, se tem a formação de esporos, qual o formato desses esporos, se tem conídeos, né, que são essas estruturas aqui, como são esses conídeos, tá? Em quantos lóbulos eles estão divididos, né? Então, toda essa observação ela tem um aspecto muito importante na identificação
tá? E aí para isso você tem atlas, né? Então os micologistas normalmente conseguem ver e dizer, isso aqui tem cara de um microsporo, tem cara de um epidermatófito. Não, mas na verdade a gente tem os atlas também para serem consultados e a gente conseguir encontrar que espécie fúngica é aquela, tá? Então vamos dar então vamos conversar também sobre candidíase, né, gente? Muito conhecida, né? Micose mucocutânea, né? Que normalmente está presente nas mucosas, né? Sobretudo mucosa bucal e mucosa vaginal, tá? Então, candidíase é causada por um patógeno do gênero Cândida, tá? Os mais comuns são a Cândida albicans, a mais comum de todas, Cândida tropicalis, Cândida glabrata, tem a Cândida krusei, tem várias outras espécies de Cândida que são capazes de causar doença. Então, a Cândida, ela está presente na microbiota normal aí de mais ou menos 80% das pessoas, tá? Microbiota normal da onde? Ou de onde, né? Microbiota normal de onde? Normalmente do trato gastrointestinal, da microbiota vaginal também, tá? Então é um habitante normal da microbiota, tá? Então, como eu falei, os locais mais comuns da gente ter a infecção é exatamente aí a mucosa oral e a mucosa vaginal, vulvaginal, pode ser também, como a gente vai ver lá na frente, sobre a glande peniana também é comum. Tá? Então aqui está a cândida, né, corada aqui com azul de lactofenol. A gente tem os formatos leveduriformes, que são esses que eu estou com a setinha do mouse, ó, esse meio ovalado, e tem a forma de pseudo-hifa, né, que é formado aí pelo prolongamento aí de várias leveduras, tá? Acho que eu tenho até uma figurinha, mas depois eu mostro, tá? Então, assim, esse formato é o formato leveduriforme, o formato de pseudo-hifa, tá? Então, ela pode causar a chamada candidíase oral, às vezes ela, como está mostrado aqui nesse menininho, ela pode também tem esse tipo de lesão, tem outra lesão que a gente chama de queilite angular, né? Que é uma proliferação de fungos de cândida, né? Aqui no cantinho dos lábios, né? Pode dar na língua também, tem essa característica de deixar sempre esbranquiçado, né? Essa secreção esbranquiçada está relacionada tanto à candidíase, né? Seja ela na boca, né? No caso da candidíase oral, ou seja ela nas vulvovaginites, né? Aqui eu coloquei no pênis, né? Na glande e no prepúcio, né? Mostrando que os homens também são acometidos de candidíase. E aqui eu tenho o cérvix, né? Que é o colo de um útero, né? Aqui um exame que as mulheres costumam chamar de prevenção, né? E de fato é, né? De prevenção ao câncer de colo de útero. Aqui a gente observando a proliferação de cândida no colo do útero, e a gente observa exatamente o que era característico dela, né? Que é exatamente esse aspecto esbranquiçado, né? Então há a formação de corrimento esbranquiçado, tá? E a transmissão, assim, ela é um habitante da microbiota normal de muita gente, né? 80%. Mas ela pode sim ser considerada uma doença, em alguns casos, né? Pode ser transmitida sexualmente, sobretudo para os homens, tá? Para a mulher, ela é da microbiota normal, para os homens, ela não costuma ser da microbiota normal, né? Da microbiota transitória apenas, mas pode, em desequilíbrio também, causar a inflamação aí da glande e também no prepúcio, tá? Então, pode sim, em alguns casos, ser considerada uma doença sexualmente transmissível, sobretudo para os homens, tá? Porque às vezes você tem a cândida, mas você vive muito bem com a sua cepa, ou seja, a sua cepa está adaptada, né, àquelas condições em que ela vive, e você adquire sexualmente uma outra cepa, né, uma cepa, digamos assim, mais virulenta, né, então, que pode causar um certo desequilíbrio. Então, isso é possível também, tá? Mas, normalmente, em mulheres, a gente costuma dizer que ela é uma doença relacionada ao desequilíbrio da microbiota, tá? Por exemplo, fatores como o estresse, distúrbios hormonais, o uso de antimicrobianos de largo espectro por muito tempo, né? Pode também
causar a candidíase em mulheres, tá? Isso é interessante, né, gente? Eu costumo falar isso na aula de microbiota, que é exatamente que nós temos, né? Nós não, que eu não tenho, né? Mas a microbiota vaginal, ela é composta também por o que a gente chama de bacilos de Dodderline. Tá? Esses bacilos de Dodderline nada mais são do que lactobacilos. E esses lactobacilos, eles se multiplicam, né, sobretudo utilizando o glicogênio como fonte de carbono, e tornam o ambiente muito ácido para o desenvolvimento das leveduras cândida. Né? Cândida é uma levedura, como a gente pode ver nessa foto aqui, essas estruturas circulares. Tá? Então, os lactobacilos, eles utilizam esse glicogênio, acidificando bastante o meio e dificultando a proliferação das cândidas. Então, quando você acaba usando antimicrobiano de amplo espectro por muito tempo, o antimicrobiano não quer saber quem está causando a infecção e quem é lactobacilos. Então, esses antimicrobianos podem destruir essa microbiota de lactobacilos e você ter aí, não ter mais esse controle de pH e você ter a multiplicação desses micro-organismos presentes aí na microbiota vaginal. Tá? Então, é mais uma doença aí de disfunção da microbiota. A candidíase pode também causar uma doença. As cândidas, de forma geral, podem também causar doenças sistêmicas, mas isso é um assunto que a gente vai falar mais no final da aula, quando a gente vai falar de micoses oportunistas. Tá? Então, o diagnóstico dessas micoses superficiais, né, estão relacionados aí à observação, né, as observações clínicas, né, o exame micológico direto, que eu falei para vocês, que diz respeito aí à raspagem do local, normalmente com um bisturi, e esse material, né, pode ser utilizado aí o hidróxido de potássio para melhorar a fluidez e depois a observação microscópica. E aí você tem a observação desses fungos mostrando qual é a estrutura deles. E a partir da observação das estruturas formadas, vocês podem ver exatamente, né, do que se trata, né, qual é o micro-organismo envolvido naquela infecção. É o que a gente chama de exame micológico direto, ou seja, raspou, né, usou o hidróxido de potássio, corou e já observou ao microscópio. Pode ser feito também, gente, o cultivo do micro-organismo, né, aqui mostrando o cultivo de um micro-organismo filamentoso, de um micro-organismo formador de hifa, de um bolor. E aqui do lado, gente, muito semelhante às bactérias, né, o cultivo de uma levedura. Né? Então, levedura normalmente cresce nos meios de cultura, muito parecido com bactérias. Elas podem ser pigmentadas, né, mas em sua maioria são creme ou brancas. Né? E tem esse aspecto aí cremoso, né, ou mucoide, normalmente, como a gente costuma chamar. Tá? Isso é característico do crescimento de leveduras. A identificação dos fungos filamentosos normalmente se dá pela sua morfologia, seja a macromorfologia, ou seja, a observação do crescimento em meios de cultura, né, das características coloniais, ou das colônias, né, observadas em meios de cultura, como tamanho, cor, aspecto, partes aéreas, o verso da colônia, né, as extremidades e outros aspectos mais. E os aspectos microscópios, representados aqui por essa figura, onde você vê como aquele micro-organismo se apresenta ao microscópio, né, mostrando as estruturas, muitas vezes dá para ver as estruturas reprodutivas, o tipo da hifa, né, como a gente já comentou, se é uma hifa cenocítica, se é uma hifa septada, tá? Já as leveduras, gente, existem alguns meios que a gente chama de meios cromogênicos, cromo, cor, e gênicos, gerar, aparecer. Então são meios em que os fungos crescem de cores diferentes a depender da espécie, né, utilizado em levedura, sobretudo para a identificação de cândidas, né, de bactérias do gênero, de leveduras do gênero Cândida, tá? Mas também as leveduras podem ser identificadas a partir de provas bioquímicas relacionadas principalmente ao metabolismo de carboidratos. Tá? Então, você faz várias provas em tubos, vendo, metaboliza glicose, metaboliza lactose,
A celulose ela não metaboliza. Então, assim, você vai testando vários carboidratos e aí, a partir das características fermentativas destas leveduras, você consegue inferir acerca do gênero e às vezes da espécie desse micro-organismo. Tá? Então, o diagnóstico normalmente se dá, como eu falei, pelas observações clínicas, né? Como está o paciente, como são as características da lesão, né? Como a lesão se desenvolveu, e também da observação do micro-organismo, seja da forma direta, ou seja, da microscopia direta desse micro-organismo ou do cultivo dele em meios de cultura. Tá? A identificação, como eu falei, para os fungos filamentosos é mais uma identificação morfológica, né? Mais para os fungos para os fungos leveduriformes, como por exemplo a cândida, você tem aí a identificação por metabolismo de carboidratos, o que a gente chama de nome horrível, chamado auxonograma com X, tá? Que é exatamente esse tipo de teste de avaliação de metabolismo de carboidratos. Beleza? E o tratamento, gente, dessas micoses superficiais e cutâneas? Tem um tratamento não farmacológico que diz respeito aí à limpeza, né? Tipo, a passar ferro nessas roupas de pessoas com essas doenças, né? Tentar a remoção mecânica do patógeno, né? Aumentando as medidas de higiene. E tem, normalmente, o tratamento é local, né? Com agentes tópicos, né? Com agentes tópicos, mas também pode ser, como por exemplo aí a terbinafrina, que a gente vai estudar um pouquinho lá na frente, o mecanismo de ação. Aí tem aqui o tratamento de micoses e frieiras, o professor de microbiologia se treine todinho, né, porque frieira também é uma micose, né, a gente acabou de ver, né, então é um antifúngico tópico, a terbinafrina, né, faz parte do grupo das alioaminas, que a gente vai dar uma olhadinha mais tarde. Mas se o caso complicar, existe também aqui outro fármaco também utilizado, né, o clotrimazol, também um agente antifúngico tópico, tá? E tem cetoconazol, também outro agente. E temos aqui, por exemplo, a cipiloxolamina, que também é utilizado no tratamento das onicomicoses, né? É utilizado sobre, por exemplo, sobre a unha. Mas existem também os tratamentos orais, mas normalmente essas micoses são resolvidas com o tratamento local, né? Então, somente quando complica muito se faz o uso, né, de ou antifúngicos orais. Normalmente só o tratamento tópico, né, consegue reverter essa situação. Então, alguns fármacos aqui, por exemplo, a terbinafrina é um OTC, né, é um medicamento isento de prescrição, MIP, né, e pode ser aí tranquilamente prescrito pelo farmacêutico para o tratamento, por exemplo, de uma tinea cruris, que eu mostrei para vocês, aquela lesão causada por fungo na virilha. Tá? Então, existem alguns fármacos, né, utilizados no tratamento de micoses superficiais cutâneas que podem ser, né, fruto da prescrição farmacêutica. Eu dei o exemplo aí da terbinafrina, né, muito utilizada no tratamento daquela frieira, né, que eu mostrei lá entre os dedos, né, micose superficial, né, cutânea na verdade, e também das diversos tipos de tinea, como eu mostrei, de acordo com a localização. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de micoses subcutâneas, né, como o próprio termo sugere, são micoses mais profundas, mais relacionadas às respostas, mais relacionadas à parte mais íntima da pele. Tá? Normalmente, gente, essas micoses, as subcutâneas, elas são oriundas de traumas, né? Se você furar com espinho, sobretudo artefatos que estão relacionados à natureza e em especial ao solo, tá? Em geral são fungos que vivem normalmente no solo, né? E aí acabam inseridos em homens e animais, né? pelo
pela essa abrasão, por essa quebra da barreira primária, né? São de fato inoculadas, né? Normalmente na camada subcutânea da pele. Né? Então esse tipo de lesão, esse tipo de micose, gente, é um pouco mais grave do que as outras micoses, causam mais manifestações clínicas dolorosas, né? Porque aí a gente tem a inoculação do agente numa camada mais profunda da pele, né? Então, de maneira mais sintomática, né? As outras, algumas, né, são mais relacionadas à estética, mas essa aqui a gente tem um comprometimento maior, né? Então, essas doenças, né, as micoses subcutâneas, de forma geral, elas podem afetar tanto homens quanto animais, né? Então, muito comum em animais domésticos também, tá? Então, que doenças são essas, né? As principais, gente, essa aqui eu acho que é a principal, acaba sendo a principal, que é a esporotricose, né? Causada por um fungo, né, chamado de Sporotrix skunk, né? Então tem esses corpos de frutificação aqui, né? Imagem microscópica aqui já com outro corante, né? Corado em vermelho, né? Ou em rosa, mostrando as características desse micro-organismo ao microscópio. Você vê que essas lesões aqui, né, elas são mais internas, né, elas vêm como se fosse de dentro para fora. Né, exatamente isso. O fungo foi inserido, né, por algum trauma e passou a se multiplicar, né, dentro do organismo. Então eu tenho aqui o crescimento dele em meio de cultura, né, característico de bolor, né, característico de um fungo filamentoso, e aqui eu tenho mostrando aí os seus corpos de frutificação e tal, e todo o seu crescimento mostrado aqui em meio de cultura. Então eu tenho outra doença também, a cromoblastomicose, né, que é causada por esse micro-organismo, né, Fonseca pedrosi, né, já tem um formato mais leveduriforme, né, aqui mostrado, né, com formação de pseudo-hifa, e a gente tem aqui a cromoblastomicose, né, uma doença bastante feia, né, difícil de ser tratada, né, e que tem um tratamento bastante demorado e que muitas vezes está relacionado a infecções secundárias, né, devido aí ao comprometimento da pele. Tá bom? Essas são as micoses subcutâneas. Então eu destaco aí a esporotricose e a cromoblastomicose. Existem outras, né? Mas eu mostro aqui essas duas. É chamado de cromoblastomicose exatamente pela cor, né? As lesões ficam assim amarronzadas, né? E o micro-organismo também colorido. E aí falamos aqui das micoses subcutâneas e vamos agora às chamadas micoses sistêmicas. Né? Tudo que é sistêmico, né, gente, tem um envolvimento geral do organismo. Então essas micoses sistêmicas, a via mais comum, né, de entrada do patógeno é exatamente a via aérea. Né? Ou seja, normalmente nas micoses sistêmicas a gente respira ou os fungos penetram na gente exatamente pela via respiratória. Tá? Os fungos são inalados. Tá? Então, normalmente, gente, esses fungos eles são termodimórficos. O que quer dizer isso? Já falei o que é dimórficos hoje, né? Di2 morfoforma. Então, termodimórficos são fungos que alteram a sua forma entre micélio e levedura, ou seja, entre a forma hifal e a forma leveduriforme. A forma leveduriforme é uma redundância, né? Porque leveduriforme já quer dizer em forma de levedura. Tá? Então, que variam a sua forma hifa, levedura, de acordo com a temperatura. Por isso, termodimórficos. Né? Então, aqui eu tenho esquematicamente leveduras, né? E aqui eu tenho a formação de uma hifa, aqui embaixo só mostrando a foto real, né? O desenho, a forma real. Isso aqui, gente, são brotos. Né? Normalmente as leveduras se reproduzem por brotamento. Tá? Então isso aqui é um broto, isso aqui vai dar origem a uma nova levedura, aqui também vai dar origem a uma nova levedura. Tá? Aqui tem um broto, ó, nessa fotografia real aqui. Né? Provavelmente a microscopia de contraste de fase. Tá?
Então, gente, há muitas micoses sistêmicas, né? A gente vai falar um pouquinho de 3, tá? Só com questão de exemplo, mas há outras, né? Que podem ocorrer, inclusive aqui no Brasil, mas a gente escolheu essas 3, né? Exatamente pela ocorrência e pela importância de cada uma delas. A gente tem a paracoccidioidomicose, né? Para os íntimos paracoco, né? Porque é mais difícil dizer esse nome do que tirar 10 na prova, né? Então, paracoccidioidomicose, né? Uma doença causada por fungo, histoplasmose e criptococose. Eu falei que todos esses fungos, né, são termodimórficos, existe uma exceção, que é exatamente o Cryptococcus neoformans, que é o agente causal da criptococose, tá? É o agente etiológico da criptococose. Os outros fungos causadores de micoses sistêmicas normalmente são termodimórficos, tá? Ou seja, na natureza eles têm a forma de hifa, quando eles entram no organismo eles assumem a forma de levedura, tá? Então os fungos de micose sistêmica normalmente têm esse comportamento, à exceção do Cryptococcus neoformans, que é o agente etiológico da criptococose. Então vamos para o nome estrombólico, né? Paracoccidioidomicose. Tá? A paracoccidioidomicose ela é causada por um micro-organismo chamado de Paracoccidioides brasiliensis. Tá? Normalmente tem manifestações cutâneas, né, que permitem sua identificação. Deixa eu dar uma fotinha aqui. Esse é o micro-organismo Paracoccidioides brasiliensis, né, observado ao microscópio. Né, ele é bem característico. Existem outros parecidos, os próprios coccidioides. Né? Tem outra doença chamada de coccidioidomicose, né, que é uma doença relativamente rara, mas que é comum no Maranhão, Ceará e Piauí, que é causada por um fungo chamado de Coccidioide mites. É parecido, mas assim, os especialistas, né, os micologistas, conseguem discerni-los, né, com relativa facilidade. O Paracoccidioides ele tem esse formato, gente, de leme de navio. Né? Então aqui são aquela parte que o marinheiro usa para mover o leme, e isso aqui é o círculo. E esse aqui é o círculo do leme. Né? Então a observação desses micro-organismos com essa característica, né, estão relacionados ao diagnóstico de paracoccidioidomicose, que é causada pelo Paracoccidioides brasiliensis. Tá? Então, a gente tem manifestações pulmonares, né, gente, com granulomas semelhantes aos observados na tuberculose, com comprometimento pulmonar, mas como eu havia falado, tem muitas manifestações no rosto, né, e é por isso que essa doença muitas vezes é diagnosticada pelo dentista. Tá? Aqui a gente tem lesões no rosto, mas é comum também lesões na boca. Tá, gente? Esses patógenos acabam também indo pro manifestar-se no rosto, na boca também, nos dentes, gengiva, céu da boca. Então essas lesões são muitas vezes identificadas por dentistas e cabe a eles muitas vezes a identificação e aí o encaminhamento aí para os órgãos de saúde. Tá? É uma doença, gente, de trabalhadores da terra, né? Pessoas que trabalham a terra, agricultores, pecuaristas, né? Aparece também, gente, em caçadores de tatu. Né? Muitos tatus, não é em si porque o tatu de fato muitas vezes tem vísceras contaminadas por Paracoccidioides brasiliensis, inclusive é suscetível à doença. Mas na verdade é porque esses caçadores costumam abrir as tocas dos tatus, puxar esses tatus lá de dentro, isso vem com terra junto, e os fungos estão presentes na terra. Né? Então é uma doença muito comum no interior de São Paulo, Botucatu e algumas regiões vizinhas, e aí você observa também em alguns caçadores de tatu, né? Sobretudo no Nordeste também, não tem tanta prevalência aqui, mas pode ser observada nesses caçadores. Tá? Mas as regiões mais endêmicas ali é a região do interior de São Paulo, as proximidades
de Botucatu, tá? Então, pessoas relacionadas com trabalho até. Então, a doença de tratamento demorado, que tem algumas semelhanças com a tuberculose, sobretudo pela dificuldade de respirar, sobretudo pelo tipo de lesão granulomatosa no pulmão, né? Achados radiológicos também são parecidos. Então são uma doença que causa emagrecimento, né? Fraqueza, dificuldade de respirar, que são muito parecidas, né? Na verdade, você vai ver que essas micoses sistêmicas guardam algumas semelhanças com a tuberculose, né? Sobretudo pela proliferação do micro-organismo no pulmão. Tá? Então, essa foi a paracoccidioidomicose. A gente tem a histoplasmose, que é causada por uma doença chamada ou pelo micro-organismo chamado de histoplasma capsulatum, né? Esse capsulatum é de cápsula mesmo. Então, é um micro-organismo capaz de produzir cápsula, tá? Como pode se tem que abrir muito o coração, mas você tem o azulzinho do micro-organismo e depois tem uma área menos corada que representa a cápsula desse micro-organismo. Acho que tem um cultivo, não. Então, é uma patologia causada por fungos, né? Então esses fungos costumam se proliferar com mais facilidade, né? Eles são encontrados no solo, mas eles costumam se proliferar mais em fezes de aves e sobretudo de morcegos, tá? É uma doença muito comum, né? Ou mais comum em espeleólogos, que são aquelas pessoas que se dedicam ao estudo de cavernas, tá? Então, é muito comum a presença de morcegos em cavernas, né, sobretudo pelo ambiente escuro e protegido, e esses micro-organismos costumam se multiplicar em fezes de morcegos. Tá? Então, pessoas que exploram cavernas estão sujeitas, né, a aspirar os esporos desses fungos, né, e aí contrair aí a histoplasmose, né, causada pelo histoplasma capsulado. Tá? Então, esses são micro-organismos intracelulares, né? Eles normalmente ficam no interior de células. A gente pode ver aqui, a setinha está apontando, né? Para a fase leveduriforme desse fungo. Vocês podem observar, isso aqui são pequenas leveduras, né? Nessa célula aqui, eucariótica, a célula de defesa do organismo humano. Tratamento para essa doença, estão aqui manifestações cutâneas também da histoplasmose, né? Então, manifestações, não é que o patógeno entrou aqui, ele se difundiu até aqui, causando esse tipo de lesão. É um diagnóstico difícil, né? A não ser que você consiga realmente colher o material e fazer o diagnóstico, né? O tratamento demorado, né, gente? Normalmente a base de antifúngicos, né, da classe dos azóis, né? Temos também a utilização de anfotericina B, principalmente, né, que é um poliênico que a gente vai estudar no final da aula, tá? Mas é uma doença de ocorrência relativamente alta, sobretudo quando a gente fala dos espeleólogos, né? Então eu digo alta com relação às outras, tá? Mas não é comparado com, sei lá, com tuberculose, realmente é uma doença rara, né? Mas entre os espeleólogos ela é mais comum, tá? Temos a criptococose, né? Que com certeza muita gente tem aversão a pombos, né? Devido a essa doença fúngica causada por um fungo chamado de Cryptococcus neoformans, né? E também pelo Cryptoformus gatti, né? Que é outra espécie. Então, o Cryptococcus neoformans está exemplificado aqui, tá? E aí você tem uma característica diferente dos outros, né? Dos outros que eu expliquei, da paracoccidioidomicose e da histoplasmose, porque o paracoco, ou Paracoccidioides brasiliensis, é um termodimórfico, ou seja, vocês viram que a estrutura dele na natureza é na forma de leveduras, ou desculpa, é na forma de hifas, na forma de micélio. E quando ele está no organismo, a forma dele é leveduriforme, tanto para o histoplasma quanto para o Paracoccidioides,
né? Agora, na criptococose, eu tenho o aspecto leveduriforme, tanto na natureza, tanto nas fezes dos pombos, também encontrado também em muitas árvores de eucalipto, né? Se isola muito o criptococcus, e você tem aí a observação desse tipo de micro-organismo. Então, ele é um micro-organismo capsulado também. Isso aqui é uma coloração especial com tinta da China ou tinta de Naquim, onde a cápsula, gente, é essa parte branca, ou essa parte translúcida, na verdade. Tá? Isso acontece, gente, também pelo mesmo princípio, pelo mesmo princípio da coloração de cápsulas bacterianas. A cápsula normalmente tem a natureza glicídica, ou seja, de carboidratos, né? E aí o que é que acontece? Os carboidratos não conseguem reter o corante após as lavagens. Então, assim, você tem o criptococcus em si, que é esse ponto preto, e ao redor aqui eu tenho uma cápsula, né? Uma região em que eu tinha coloração antes, mas que essa coloração foi lavada, né? Durante a coloração, ou a realização do procedimento de coloração. Tá? Isso a gente chama de coloração negativa, quando aquilo que eu quero ver não está corado, né? Aí chama coloração negativa. Então, isso aqui é muito típico desse tipo de micro-organismo, né? A coloração com tinta da China ou tinta de Naquim, eu observo esse patógeno escuro rodeado por essa cápsula, né? Aqui corado, microscópio de campo claro, e aqui provavelmente um campo escuro, um contraste de fase, tá? Mostrando aí também o micro-organismo aí provavelmente sem coloração, tá? É bastante grave, tá, gente, a criptococose, porque normalmente você tem inalação das leveduras e aí você tem a proliferação no pulmão, né, sobretudo nos alvéolos, e aí ele tem tropismo pelo sistema nervoso central, né, podendo causar meningite. Tá? Então é bem grave, né, criptococose. Né? O tratamento também fica à base de antifúngicos, sobretudo anfotericina B, mas realmente aí ataca as meninges, causando meningite, sendo, portanto, bastante grave. Tá? Falar um pouco aqui das micoses oportunistas, tá, gente? Que normalmente acabam sendo sistêmicas, né, porque elas andam de mãos dadas ou andam juntas com algum fenômeno de imunossupressão. Então, assim, o que é uma patologia oportunista? É aquela patologia, gente, que só ocorre quando, por algum motivo, o hospedeiro está debilitado imunologicamente. Seja pela diminuição das células de defesa de forma geral, seja pela destruição das barreiras primárias, como, por exemplo, a pele e as mucosas de forma geral. Tá? Então, as micoses oportunistas são causadas, na maioria das vezes, por micro-organismos que não são patogênicos, não são patógenos obrigatórios, não são patógenos de fato, mas que são inseridos em uma condição em que você está imunologicamente debilitado. Tá? Algumas vezes eles fazem parte da microbiota, né, e acabam causando doença no indivíduo imunocomprometido, e outras vezes eles fazem parte da microbiota do ambiente, né, e aí você acaba assimilando esse micro-organismo. Tá? Então eu vou escolher alguns para conversar com vocês hoje. Né? Nós temos a candidíase, a gente já falou dela hoje, mas não da sistêmica. Né? A gente falou da candidíase como uma patologia mucocutânea. Né? A gente falou da candidíase oral, da candidíase vaginal, da candidíase no pênis. Né? Mas hoje a gente vai falar agora da parte sistêmica. Né? Como ela consegue causar uma candidíase, né? Quando ela ganha corrente sanguínea ou pode parasitar outros órgãos internos. Tá? Vamos falar também da aspergilose, da pneumocistose e da mucormicose. Tá? Então aqui, gente, eu falo de um fungo, né, que já foi confundido com protozoário, chamado de Pneumocystis carinii. Né? Pneumocystis carinii é o causador aí da pneumocistose, né, em homens e animais.
né? E aí, ele já foi, como eu falei, já foi confundido com parasita, mas hoje já sabe tratar-se de um fungo. Tá? Ele foi relacionado a pneumonia, gente, exatamente na época do surgimento dos casos de HIV/AIDS. Tá? Porque, de repente, nos Estados Unidos, né, sobretudo na região da Flórida, começou-se a diagnosticar várias doenças pulmonares, né, pneumonias, causadas por fungos do gênero Pneumocystis, e não é comum, né? É uma pneumonia, é um caso que era muito raro, de repente 2, 3 casos no mesmo hospital e tal. Então, foi a partir do desenvolvimento dessa doença, né, de pneumocystis ou de pneumonia por pneumocystis, que começou-se a investigar o HIV/AIDS, né, a AIDS na época, tá? Exatamente porque não era comum a existência de tantos casos de pneumonia por pneumocystis, né? Era uma pneumonia rara, começou a aparecer várias vezes, né? E na verdade o que estava acontecendo? Esses, esses pacientes estavam acometidos de HIV, e aí na verdade tinha suas defesas diminuídas e a proliferação desse fungo acabava causando aí a pneumocistose, né? Aqui do lado direito eu tenho a mucormicose, né, que está um pouco na moda hoje. Está um pouco na moda hoje, que a gente tem exatamente nos casos de Covid. Né? Mucormicose é uma doença, né, causada por fungos, né, principalmente do gênero Rhizopus, né, que normalmente entram pelas vias nasais, já parasitam as vias nasais, permeando aqui os seios, né, paranasais e tudo, se desenvolvendo e já causando essas lesões que são bastante pronunciadas, né, e debilitantes, que normalmente tem que ter a retirada cirúrgica, né, normalmente compromete os olhos e tal, então está muito comum hoje, sobretudo na Índia, né, no Brasil, já alguns casos aqui no Brasil de mucormicose, né, não que não existissem, mas agora começam a aparecer casos associados à infecção, né, que a associação precisa ser investigada com relação à Covid. Lá na Índia a gente já tinha uma mucormicose mais pronunciada, mas aqui no Brasil ela não é comum, né? Lá também são poucos casos, mas agora parece haver, né, está sendo investigado, mas parece haver alguma relação entre a mucormicose e a infecção por Covid. Né? Então, esse fungo, né, apareceu muito lá na Índia, né? De fato a incidência antes da Covid lá na Índia já era maior do que a do Brasil, mas no Brasil acho que a última mostrou 9 casos suspeitos aí de mucormicose no Brasil, associadas aí à Covid-19, embora a relação, né, ou a relação causa e efeito, porque um provavelmente abre um nicho para o outro, ainda não tenha sido explorada. Tá? Então, a mucormicose, né, essa doença normalmente acomete pacientes diabéticos, pacientes debilitados imunologicamente, e é uma condição dos pacientes de Covid, sobretudo dos internados por longo tempo, né, sobretudo pelo próprio ambiente hospitalar, também aí pela utilização de corticoides, né, que tem algum papel aí no bom prognóstico, né, para da Covid-19, e eles acabam diminuindo a imunidade, né, se por um lado eles ajudam, né, tipo a diminuição das lesões causadas pelo vírus, pelo outro eles reduzem a imunidade, podem abrir espaço para outras doenças, como está sendo o caso da mucormicose. Então a mucormicose é mais comum em pacientes diabéticos descontrolados, né, e em pacientes com imunossupressão. A gente tem ainda a aspergilose, né, gente, causada por fungos do gênero Aspergillus, é um fungo que é do ambiente, é comum encontrar esse fungo e normalmente ele não causa doença em pessoas sadias, né, mas pode causar uma doença bastante grave, né, sobretudo em imunossuprimidos, né, ocorrem bastante em pacientes
HIV positivos, né, que é a proliferação desse fungo nos pulmões, tá, gente? Muitas vezes existe cirurgias, né, uma doença grave, difícil de ser combatida, tá? Então eu tenho aqui do lado esquerdo mostrando a inalação dos esporos, né, de aspergillos, e esses micro-organismos se multiplicando aqui no pulmão, formando um aspergiloma que tem que ser removido cirurgicamente depois. Tá? Aqui também a fotografia, né, micrografia de fungos do gênero Aspergillus, né, como um Aspergillus terri, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, né, que são algumas espécies do gênero Aspergillus que são comuns aí na chamada aspergilose, né, também comum em pacientes imunossuprimidos. Tá? Então, gente, com relação aos antifúngicos utilizados no tratamento, né, das micoses, nós temos algumas classes, né, algumas delas representadas por apenas poucos representantes. Nós temos os mais antigos, os poliênicos, os azóis, depois griselfulvina, alilaminas, equinocanidinas e a 5-fluorcitosina. Tá? Então, nos fungos, gente, a maioria dos fármacos acaba atuando exatamente na síntese ou na complexação com o ergosterol, que é o esteroide presente nas membranas plasmáticas fúngicas, ou na síntese aí da parede celular. Tá? A gente tem outros mecanismos que envolvem a inibição dos microtúbulos e a dificuldade de divisão celular, né, como a griselfulvina. O ergosterol, a síntese do ergosterol, que eu já falei, né, tem principalmente as alilaminas e os derivados azólicos. A 5-fluorcitosina, né, que atua diretamente aí na divisão celular, ou desculpa, na duplicação do material genético e na transcrição, né, e são os principais alvos aí dos antifúngicos. A gente vai estudar a maioria desses agentes, né, que eu coloquei aqui como exemplo, um pouquinho falando do mecanismo de ação, de alguns exemplos de cada um desses fármacos. Vamos dar início nos poliênicos, né, que foram os primeiros antifúngicos a serem utilizados. Né. Os principais exemplos são exatamente a nistatina e a anfotericina B. A nistatina está aqui em cima, né, e aqui embaixo eu tenho a anfotericina B. Eles são chamados de poliênicos, né, gente, exatamente pelas duplas ligações aqui. Poli de muitos e en de dupla ligação, né, tem essa estrutura básica, estrutura cíclica, né, e são os poliênicos. Tá? Então, eles estão envolvidos, né, exatamente no metabolismo não, na ligação ao ergosterol, né, e desestabilização da membrana. Então, eles aproveitam-se dessa característica, dessa semelhança química, né, com o ergosterol, né, e dessa grande camada hidrofóbica aqui de baixo, né, sobretudo dessas duplas ligações, para interagir com o ergosterol e desestabilizar a membrana. Tá? Foram os primeiros fármacos, como eu falei, envolvidos aí na atividade antifúngica, né, mas são os fármacos, sobretudo a anfotericina B, mas também a nistatina, extremamente tóxicos. Né? Então, são utilizados de forma sistêmica, né? Sobretudo a anfotericina B, só que tem toxicidade bastante elevada. Então, a anfotericina B, né, é a mais efetiva, né, que você consegue fazer o tratamento por mais tempo e com segurança. Ela normalmente está associada a formas lipossomais. A nistatina sistemicamente é muito tóxica e somente formulações, né, especiais envolvendo também formas lipídicas do fármaco pode ser utilizadas aí com eficiência e segurança para as micoses sistêmicas. Tá? Então a anfotericina B e nistatina apresentam esses problemas. Nistatina é muito usado de forma tópica, né, sobretudo na queilite angular, né, naquela micose causada por cândida.
candidíase oral é utilizada, candidíase do trato gastrointestinal, a nistatina também é utilizada, uma vez que ela, embora seja tóxica, ela é pouco absorvida do trato gastrointestinal. Tá? A anfotericina B tipo, é muito utilizada em micoses sistêmicas, né, sobretudo as formas lipossomais desse fármaco. Né, tem um custo bastante elevado, que é de 20 a 50 vezes mais cara do que a anfotericina sem estar associada às formas lipossomais, mas apresenta melhor eficácia no sentido de que pode ser administrada com menor toxicidade, tá? E pode também aumentar a dose, né, sem que os efeitos colaterais sejam tão fortes quanto a anfotericina administrada em sua forma isolada. Passando dos poliênicos, a gente tem os derivados azólicos, né, que são os imidazóis e os triazóis. Né. O cetoconazol, gente, que eu botei aqui à direita, ele é um exemplo de imidazol, porque tem o anel imidazólico, que é exatamente esse anel aqui de 2 membros, com heteroátomo de nitrogênio. Tá? Esse é um anel imidazólico. Aqui tem outro anel imidazólico, né? Mais outro aqui. Né? Na verdade, esses com dupla ligação, né? Que são de fato os imidazólicos. Esses foram o primeiro grupo, né, de derivados azóis utilizados, né, os imidazólicos, e a gente tem depois os de segunda geração, que foram exatamente os triazóis, ou seja, um anel de 3 membros, um anel com 3 átomos de nitrogênio, como a gente já pode observar aqui no fluconazol, esse anel. Então aqui a gente tinha o anel imidazólico, e agora os triazóis, que são exatamente, né, aqui o nitrogênio, 3 átomos de nitrogênio, né, em um fármaco cíclico, né, aqui fármaco não, mas um grupamento cíclico com 3 heteroátomos de nitrogênio. Tá? Então esse é o fluconazol, a gente observa aqui os átomos de flúor e é um derivado azólico porque tem exatamente esse anel triazólico, ou seja, azo, né? Lá em Portugal se usa esse termo, aqui não é muito comum, mas em nomenclatura da IUPAC se usa, mas azo quer dizer nitrogênio, né? Então lá nos livros em português de Portugal você vai ver, em vez de ciclo do nitrogênio, você vai ver ciclo do azoto, né? Então, cuidado aí quando for utilizar informações em português na internet para não colocar o ciclo do azoto ou alguma coisa, porque em português do Brasil a gente não costuma utilizar essa nomenclatura. Então, azo quer dizer nitrogênio, então triazol é um ciclo que contém 3 átomos de nitrogênio. Tá? E o imidazol só tem 2, né? Então os primeiros, né, os famosos azóis de primeira geração são o cetoconazol, o fluconazol é de segunda geração e o rovaconazol é de terceira geração, também é um imidazólico, né? Ou desculpa, também é um triazólico, como a gente pode ver aqui nesse ciclo aqui, mostrando o grupamento triazólico. Tá? Também contém flúor, semelhante ao fluconazol, né? Um derivado do fluconazol com mais substituições que visam tanto aumentar o espectro de ação dos derivados azólicos, como também aumentar a meia-vida no organismo. Tá? Então, o fluconazol, muito utilizado aí no tratamento de candidíase, né, no candidíase vaginal, né, tanto na forma local, né, como também oral. Né, é o fármaco de escolha para o tratamento de candidíase. Há resistência, né, sobretudo as outras cândidas não álbicas, como Candida tropicalis, Candida glabrata, que são resistentes ao fluconazol, mas é o tratamento de escolha, porque a Candida albicans é a mais comum, né, causadora de candidíase vaginal. Tá? Então, existem relatos de resistência a esses fármacos, como eu falei, do fluconazol por parte das cândidas não álbicas, né, sobretudo a glabrata e a tropicalis,
mas tem surgido novos agentes azólicos que tentam ser um pouco mais resistentes a esses mecanismos de resistências que são apresentados pelos fungos. Né? Então, está aí 3 gerações de azólicos, né? O primeiro, segundo e terceiro, acetoconazol, flutoconazol e rovoconazol, e mostrando aí o seu papel exatamente na síntese do ergosterol. Né? Então, são fármacos que atuam na síntese do ergosterol, que é digamos assim, o esteroide, né, dos fungos, e esses atuam exatamente na síntese desse ergosterol, dificultando aí a formação desse lipídio, né, e a sua posterior incorporação lá na membrana celular. Então a gente tem os poliênicos, né, que atuam diretamente no ergosterol, e os azóis, né, que atuam na síntese do ergosterol, como a gente viu no primeiro slide que a gente falou sobre antimicrobianos, antifúngicos, né, que também são antimicrobianos. A gente tem as alioaminas, né, o grupamento alio e o grupamento amina, né, muito conhecido, a terbinafrina. Tá? A terbinafrina é muito utilizado nas tinhas, que a gente já falou sobre ela hoje. Ele é do grupo das alioaminas, né, muito utilizadas em onicomicose, sobretudo na sua forma oral, e como pomadas ou cremes, né, de uso dermatológico, né, nas tinhas, sobretudo na tinha cruris e na tinha pedis também. Né, então é um fármaco que pode ser utilizado tanto na forma oral quanto na forma tópica, né, utilizado em geral para micoses cutâneas, micoses superficiais. Tá bom? Temos o grupo das ecanocandidinas, né, os derivados da ecanocanidina, na verdade, né, que tem esse núcleo comum, esse núcleo que eu estou circulando aqui. Né, temos ele aqui também. Né. Os principais exemplos são caspofugina e amicofugina. Elas atuam principalmente na síntese das beta-glucanas, né, que são integrantes ali da parede celular dos fungos, então tem por isso uma toxicidade seletiva, uma vez que essas estruturas não são comuns, né, no hospedeiro. Então nós temos aí a micofugina e a caspofugina e outros derivados, eu trouxe apenas 2 para vocês, evidenciando esse núcleo, né, que é oriundo das ecanocandidinas, e que modificações sempre visam aí aumentar o espectro de ação e diminuição da toxicidade e aumento da meia-vida plasmática. Tá? Então esses fármacos, eles atuam na parede celular e são normalmente utilizados para as micoses sistêmicas. Tá? Eu tenho a 5-fluorcitosina, né, um fármaco utilizado também como anticâncer também, né, antidivisão celular. Então, esse fármaco ele é um análogo de nucleosídeo, então ele é muito semelhante à citosina, né, mas quando ele entra na célula ele é metabolizado a 5-fluoruracila, né, que é muito semelhante. Né, você pega esse fármaco aqui, quando você vai comparar a uracila, a gente tem uma estrutura bastante semelhante, o que faz com que esse fármaco seja incorporado no lugar da uracila e impeça a síntese do RNA mensageiro, e acabando aí comprometendo a síntese de proteínas e, em algum grau também, a duplicação do material genético do DNA. Tá? Então, são fármacos que também são utilizados nas terapias anticâncer, né? Ele é antidivisão celular, uma vez que acaba diminuindo aí o metabolismo do material genético, que é fundamental para a duplicação celular. Tá? Então é um fármaco também utilizado aí como citostático, né? Como fármaco utilizado para diminuir a multiplicação descontrolada de células. Tá? Então o mecanismo de ação é exatamente esse, ele funciona como um análogo, né, de base nitrogenada, e acaba sendo incorporado
né? E impede que aquela duplicação ou aquela transcrição continue. Porque, sobretudo, esse grupamento, esse átomo de flúor aqui que não está presente nas outras bases nitrogenadas, cria, né, um impedimento para que a transcrição continue. Né? E aí a gente tem exatamente aí a parada ou a transcrição com erros, né? O que leva obrigatoriamente aí a parada da síntese de proteínas. Tá joia, gente? Então, gente, por hoje é só. Né? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.